E aí, sejam todos bem-vindos. Essa é a terceira aula da criação do nosso CRM, desenvolvido aqui com AppSheet, ferramenta no-code de desenvolvimento de aplicativos presente no pacote do Google Workspace. E antes da gente incluir aqui mais a próxima tabela do nosso CRM, vamos investigar aqui em Settings, tema e marca, tá vendo? É aqui que a gente consegue definir, ó, se o nosso aplicativo vai ser o modo Dark, qual que é a cor padrão dele, dá para customizar aqui com hexadecimal, dá para escolher o ícone, se é um ícone de justiça, né? Podemos colocar aqui um ícone de CRM, talvez seja esse. Esses são os ícones pré-definidos, tá certo? E se eu quiser colocar um customizado, você clica aqui, ó, nessa janelinha e consegue escolher do Google Drive, ó. Eu posso procurar aqui o ícone da Citizen Devs e lançar ele aqui, tá vendo? Launch Image, o que é isso também? Launch Image, ó, vamos escolher essa aqui que está diferente. E eu vou clicar aqui no botão de sincronizar, vocês viram? É a tela de carregamento, tá? Pode ser customizada também com qualquer outro tipo de imagem, tá? Eu vou colocar o ícone da Citizen Devs também aqui, ó. Fica legal. O background é o que fica aqui atrás desse deck aqui, é o background. Vou deixar sem nada mesmo. E aqui, ó, o estilo, tá vendo? Deixa eu vir para cá um pouquinho. Então a gente tem esse estilo aqui com as barras coloridas, ou então aqui fica colorido só depois de selecionado, ou aqui fica um estilo mais clean, igual a gente estava. Aí, fonte, tamanho de fonte, tem bastante coisa aqui, né? Mostrar aqui, eu acho legal também nessa opção de cabeçalho e rodapé, header and footer, que é aqui, ó, exibir o nome do header aqui em cima, ó, para mostrar que a gente está na tabela de leads, apesar dela estar bem selecionada aqui, né? Mas conforme a gente vai entrando, ó, aqui está no detalhe, tá vendo, do lead, né? Beleza, aqui nós temos essa visualização de mapa aqui, não sei se vocês perceberam, eu não criei ela. Sempre que a gente cria um aplicativo em branco ou baseado numa planilha, que é como a gente fez aqui, nesse caso do CRM, ele cria essa tela aqui sozinha de mapa. Porque o AppSheet é do Google e tem integração aqui nativa com o Google Maps, então qualquer endereço ele já vira uma geolocalização aqui no mapa, tá vendo? Pegou o endereço que eu coloquei do Silvano, que é aqui em Maceió, na Lagoas. Já o Alex, ele tá aqui em São Paulo, né? Então, trabalha muito bem com mapa, sem código nenhum, tá? Sem precisar saber mexer na API do Google Maps, aqui no AppSheet. E existem os dois menus, né? O menu de navegação, o primário, né? A navegação primária, e a navegação de menu, que é o menu que eu chamo aqui o menu de hambúrguer, né? Tem esse símbolo aqui do hambúrguer, apesar de ser bem desproporcional ali, mas é o menu que fica escondido aqui, né? Então a gente vê que o usuário está no menu escondido. Mas vamos ao que interessa aqui, né, pessoal? Vamos inserir agora mais uma nova tabela de dados no nosso app. Reparem nas sugestões aqui impulsionadas pela inteligência artificial, adicionar aqui a tabela Contacts. Então, é uma das tabelas presentes aqui, tá vendo, na nossa planilha, né? Essa tabela Contacts aqui. Vai ser possível fazer updates, adicionar ou excluir dados nela através das visualizações, certo? Então, sempre que eu faço uma tabela de contato aqui, né? Sempre que eu faço uma nova tabela, eu posso já amarrar ela com uma nova visualização. E vou criar uma visualização agora aqui na navegação primária para os contatos. Ó, inteligência artificial sugerindo. Você quer uma card view
para os contatos, vou aceitar aqui, ó. Ele criou uma view name chamada Contacts List, tá vendo? Do tipo card, mas que se eu quiser mudar para deck de novo, eu mudo muito facilmente, tá? Não dá pra gente visualizar porque não tem ainda nenhum contato cadastrado, então vamos deixar assim por enquanto. Vamos alterar aqui alguma coisa aqui embaixo. Ó, o menu de card é um menu mais completo para customizar, né? Mas eu não acho interessante deixar contatos como card. Eu só vou mostrar para vocês como fica, mas depois eu vou deixar ele como deck mesmo, tá? Deixa eu encontrar um ícone aqui para contatos. Contact. Olha lá, pode ser essa agendinha, tá? E por enquanto é isso. Vamos salvar. Nós já temos aqui um cadastro de contatos, tá? De maneira que eu possa cadastrar um contato manualmente. Porém, como se trata de um CRM, agora a gente já vai começar a criar ações para transformar um lead em um contato. Antes disso, eu esqueci de verificar os tipos de dados, se estão todos coerentes. ID é do tipo texto e foi definido como chave. Isso é ótimo, é bom que quando é definido como chave, o initial value seja essa função que gera um código alfanumérico único, né? Para que o relacionamento entre esse ID com o ID de outras tabelas seja possível, né? Created at e updated, eles são campos de date e time, de data e hora, tá certo? Então, vou colocar aqui os dois como data e hora. Lead ID, esse daqui já é um exemplo de um relacionamento. Se eu quiser relacionar o lead que eu tenho com esse contato, esse campo aqui, lead ID, seria um campo do tipo ref. Tá? A gente já viu o campo do tipo ref na aula passada, acho que fazendo uma referência entre leads e o cadastro de usuários, né? Aqui já vai ser uma referência então entre o contato e o cadastro de leads. Só isso aqui por enquanto. First name é name mesmo, last name é name, departamento é texto, e-mail é e-mail, endereço é endereço, telefone é telefone, foto é uma imagem. E aqui foi criado um campo automático aqui também pela inteligência artificial chamado Compute Name. Ele já está concatenando o first name e o last name. Olha que legal, não fui eu que fiz isso. O próprio AppSheet já sugeriu ter isso aqui, então ele é todo impulsionado com inteligência artificial para nos ajudar a construir o aplicativo o mais rápido possível, né? Vamos salvar. Se eu for cadastrar, fazer um cadastro manual aqui, tá vendo? O número alfanumérico que eu falei já veio aqui preenchido. Então, para os campos aqui, criado em e atualizado em, a gente vai fazer aquela jogada das fórmulas que a gente aprendeu na aula anterior, né? Não é aqui em fórmula. O criado em é um campo que eu quero que tenha um valor inicial, um initial value, que seja a função now, que significa o agora, né? Ele vai pegar a data e a hora do agora, tá? Uma única vez, a vez que esse contato foi criado, né? E para que não seja editado, porque eu não quero manipular esse campo, eu vou vir aqui em Update Behavior e tornar ele não editável. Então ele fica aqui, ó, gravado para sempre. Updated at, então é atualizado em. Esse eu quero que mude a cada edição. A cada edição eu quero que registre quando que foi atualizado. Então eu vou colocar ele aqui como fórmula. Que a gente está relembrando, tá? A aula anterior, nos leads, a gente fez isso também. Tá certo? Vamos salvar aqui. Eu vou falar que esse lead vai ser o Alex. Então é um lead que está virando um contato. E o ideal é que a gente automatize isso. Então aqui eu vou preencher o Alex manualmente. First name Alex,
Ribeiro Silva é o sobrenome, tá? Departamento, vamos colocar compras, e-mail, né? Tô tendo que repetir tudo aqui porque tô cadastrando manualmente. Porém, a gente vai melhorar isso, criando um botão de ação que transforma, pega os dados dele como lead e coloca automaticamente. Vamos lá então, primeira vez aqui no menu Action, vamos criar um botão de ação. Esse botão ele estará aqui na tabela Lead, tá? Porque a partir do Lead a gente vai converter ele para contato, tá bom? Vou clicar no mais aqui. Não acredito que nenhuma sugestão vai me atender. Então eu criei uma ação customizada, onde eu mesmo vou definir aqui o nome, converter, né? Ele é um botão que vai ficar na tabela lead, mas ele vai fazer o seguinte, aqui a gente tem algumas opções do faça isso, né? Essas opções permitem que eu adicione uma nova linha em uma outra tabela usando dados da linha onde eu estou, tá bom? Já vai dar para entender isso melhor quando a gente terminar esse botão. Eu vou da tabela leads, na linha onde eu tiver posicionado, eu vou adicionar dados na outra tabela que é a contatos. Dessa forma eu vou transformar um lead em um contato, auto preenchendo já o campo lead ID, certo? Que vai ser preenchido com o ID dessa linha, né? Esse que é o relacionamento. Então o ID da tabela lead vai ser o lead ID da tabela contatos. O first name e o last name, agora a gente vai começar a usar o Gemini, tá? Para construir algumas fórmulas mais complexas. É muito gostoso construir fórmula por si só também, se você tiver tempo, né? Mas agora a gente tem inteligência artificial que nos ajuda com bastante coisa, se a gente precisa de velocidade, tá? Mas eu pretendo também dar uma aula aqui de lógica de funções, que é igual às funções de planilha aqui no AppSheet, tá bom? Mas vamos lá, o departamento, eu ainda não sei que departamento eu vou colocar, então não dá para ser automático. Eu não tenho um campo da tabela lead que se chama relacionamento. Ó. Quando eu acesso para colocar o valor, ele me mostra aqui no Data Explorer todas as tabelas que a gente tem e seus dados, tá vendo? Seus campos, suas colunas, né? Então eu precisava de um campo na tabela lead que se relacionasse bem com outro campo aqui na tabela contato, mas não tem. Não tem departamento, só tem endereço, fone. Então eu vou deixar departamento sem preencher, tá bom? E-mail sim, tem relacionamento. Ó, o e-mail do lead, do contato vai ser o mesmo e-mail do lead. Ó, então é só inserir aqui e-mail, tá? O endereço é só digitar na mão também. Aqui, ó, address tem um autocompletar. Fone também vai ser fone. E foto vai ser foto. Tem mais algum campo depois de foto? Não. Esses campos eu vou preencher automaticamente. Só que agora, para o first name e para o last name, ó que legal. Nós temos aqui um desafio. Na tabela lead, nós só temos o campo name. Ele vem o nome todo junto, todo composto. Através de fórmulas, a gente consegue separar esses nomes automaticamente. Mas aí, como essa nossa aula vai ser bem no code, eu vou fazer essas fórmulas com a ajuda do Gemini. Começando pelo last name, que é mais fácil. Então, eu vou abrir aqui
no meu navegador, gemini.google.com. E eu vou explicar para ele a minha necessidade aqui, ó. Estou no AppSheet, tenho um campo chamado name, que é um nome composto, por exemplo, Silvano Pereira Rodrigues. Eu gostaria de duas fórmulas. Uma para separar apenas o último nome, Rodrigues. Outra para separar todo o nome que vem antes do último, Silvano Pereira. É isso. Vou mandar pro Gemini responder hoje pra gente. Que a mais fácil é o último nome mesmo, que é o last name. Ele está usando a função, primordialmente aqui a função split, tá certo? Que separa textos em uma lista de valores e o separador você escolhe. Vamos copiar essa fórmula aqui e colocar no AppSheet para explicar melhor. Função last name. Eu vou pôr essa fórmula aqui, ó. Ele já até validou, a fórmula é aceita, tá vendo? O que ele faz aqui, então? Pessoal, rapidamente, ó, vou desconstruir um pouquinho. Primeiro vamos ver o que ele faz split name aqui, tá bom? Essa expressão é do tipo list e daí eu não consigo testar ela aqui, tá bom? Aqui precisa ser do tipo name, né? Então eu vou pegar assim, ó, transforma tudo isso em texto. Envolvi tudo isso com o texto, só para eu apertar esse botão teste e mostrar o que ele fez na primeira fórmula, ó. Com aquele cara que chama Alex Ribeiro Silva, ele separou tudo que ele encontrou, espaço, tá vendo? Ele separou como nomes diferentes numa lista, né? Por isso que está separado por vírgula aqui. Ele criou uma lista que tem a primeira posição Alex, né? Segunda posição Ribeiro, terceira Silva, mesma coisa que o Silvano. Silvano Pereira Rodrigues, Alice Mendes, né? Então ele separa em posições, tá bom? Ele cria uma lista quando faz o split. Sempre que ele encontrar um espaço, ele vai parar e colocar o que vem em seguida como o segundo item da lista. Encontrou mais um espaço, é o terceiro item da lista, tá? Isso é muito importante saber que é uma lista por causa da outra função que ele escolheu aqui, que é o index. O index vai falar pra gente o seguinte, ó, which one? Index é o seguinte, dentro de uma lista, quando você tem uma lista, o index é você escolher a posição dessa lista, tá bom? Eu quero o primeiro item de uma lista de nomes, que a gente já viu qual que é, né? Então, se eu colocar aqui índice e esse split aqui, name, gerou uma lista, né? De 2 ou 3 nomes, eu vou querer pegar o primeiro nome. Olha só no teste o que vai acontecer. Só pegou Alex, Silvano, só os primeiros nomes. Se eu quisesse só os segundos nomes, Ribeiro, Pereira, Mendes. Agora, se eu quiser só o terceiro, no Mendes vai dar erro, ou vai vir vazio. Por quê? Silvio Rodrigues e a Mendes não tem terceira posição. Ela só chama Alice Mendes. Tá, vou explicar essa última posição aqui da lista, né? A gente tava colocando o 1, o 2 e o 3 para ficar bem exemplificado, mas aqui a gente não sabe se o nome vai ter 1, 2 ou 3. Então eu fiz uma contagem da lista, certo? Se a lista tiver 3 nomes, então eu vou pegar o terceiro para ser o meu last name, o meu sobrenome. Show de bola, hein? Raciocínio lógico. Muito bom. Agora, pro first name, que já é mais complicado, porque tudo que vem antes do sobrenome, a gente conta como o first name. E ele já fez uma fórmula um pouquinho mais complicada, usando trim, que é uma função que
tira espaços adicionais para não ficar um espaço na frente do nome, ou 2 espaços separando o nome e sobrenome, né? Depois ele usou o left, ele está pegando caracteres da esquerda, né, para a direita, contando o número de caracteres, how many. Então ele pegou os caracteres de todo o nome completo, subtraiu pelos caracteres do último nome, que é o sobrenome, né? Aquela fórmula que a gente já usou, esse conjunto, e dessa forma ele conseguiu extrair primeiro e segundo nome. Agora vou mostrar para vocês o que significa essa posição do botão, tá? Ele poderia ser um botão primário, ó. Cliquei em primário, o converter veio parar aqui junto com o botão editar, né? O proeminente fica aqui, logo abaixo da foto, que eu acho que chama mais atenção para esse caso, tá? Porque já está escrito aqui converter, né? Inline seria na frente de alguma coluna, tá? Se eu quiser ele na frente da coluna ID, tá vendo? O botão fica aqui. E hide ele fica escondido. Seria uma ação que não tem botão, que pode ser acionada por uma automação, daí que é um tema que a gente vai estudar mais para frente, tá? Eu vou deixar proeminente e vou escolher aqui um ícone legal. Se eu escrever plus aqui, tem o botão de adicionar, né, um maisinho, daí eu escolho adicionar contato, né? É a mesma coisa que converter. Behavior é muito importante, porque aqui a gente pode pôr uma condição para não ficar convertendo esse usuário, duplicando ele lá no contato. Porém, a gente não vai conseguir fazer isso agora. Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer uma contagem de verificação se esse lead já está na tabela de contatos. E se ele tiver, a gente já vai colocar uma fórmula aqui para esse botão nem aparecer. Significa que o contato já existe. Assim evita duplicidade de contato. Need confirmation é legal, porque depois de apertar o botão pode vir uma confirmação. Essa confirmação pode ser um texto, que pode ser concatenado com funções, também com fórmulas, mas nesse caso aqui vai ser só um texto, né? Deseja converter este lead em contato, o que vai acontecer. Então, agora Alice, quando eu apertar aqui converter, e veio aquela confirmação, deseja converter esse lead em contato, ele será cadastrado no menu contatos. Converter, ó, eu já tenho o contato Alex aqui, e o contato Alice já veio automaticamente. O Alex eu tinha cadastrado manualmente, o Alice já veio de forma automática. Vamos arrumar o nome do Contacts List voltando aqui no View, tá? O menu ele pode chamar Contacts List, ou a gente já pode acertar aqui, tá? Contatos. Tipo de View não necessariamente precisa ser card, ele pode ser deck também, igual aos leads. E aqui no segundo header eu posso pôr o e-mail, né? Legal, acho que tá bom para aula 3. Na quarta aula a gente já avança um pouquinho. Até a próxima, pessoal!